7 minutos. Sabina acabou de falar, nós tivemos um caso, esse sim, confirmado, de feminicídio na região central de São Paulo. Uma mulher morta a tiros pelo ex-companheiro que já tinha matado uma outra mulher, né, Maju Arruda Leite? Nossa repórter está acompanhando essa investigação. Bom dia. Oi, Lupato, Sabino, bom dia a Bom vocês, dia. bom dia a todos. A gente volta a falar sobre esse caso que também chamou a atenção, o caso da Elaine de Castro, de 53 anos, que foi morta a tiros em frente à casa dela na última quarta-feira, isso na região de Campos Elíseos, no centro da cidade de São Paulo. Ela foi morta pelo ex-companheiro, Rogério Gonçalves, de 56 anos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ela sai do carro dele, segue em direção à casa dela, ele a segue, a encurrala na parede e dispara com a arma de fogo contra a Elaine de Castro. O que um dos filhos dela contou aos policiais? O motivo do encontro dele, eles já estavam separados há mais de um ano, mas o Rogério ameaçava Elaine usando os filhos. Inclusive, o Rogério estava com o celular dela justamente para ameaçá-la em relação à medida protetiva que ela tem contra ele. Esse teria sido o motivo do encontro, as ameaças. E no momento em que ela saiu, o Rogério Gonçalves, então, acabou concretizando esse que é o final desse ciclo, né, da violência contra a mulher. A gente tem aqui a fala da Natalina Matos, que é uma parente da Elaine de Castro, dando um pouco mais de detalhes de como tudo isso aconteceu. Ela se encontrou com ele, né, foram comer alguma coisa, com certeza sobre ameaça, porque desses últimos tempos, se ele havia, era sempre sobre ameaça. E o porquê que ela encontrava? Porque ele colocava os filhos dela no meio. Ele falava que vou matar. Ela já estava prestes a abrir a porta para entrar. Ela já tinha saído, né? E ele estava no carro e ele desceu e disparou contra ela. O histórico de Rogério Gonçalves mostra que não é a primeira vez que ele comete um crime contra uma mulher. Em 1989, há um BO feito em relação, acusando ele de agredir uma ex-noiva, mas foi em 2007 que ele assassinou uma ex-companheira e depois de 5 anos já começou a ter benefícios e foi para o regime semiaberto. Lembrando que em 2007 esse crime ele foi condenado por homicídio, já que na época ainda não estava tipificado, né, no Código Penal brasileiro. Isso foi feito em 2015, o crime de feminicídio, como enfim um crime a constar no Código Penal. E foi em 2012, então, que ele foi para o regime semiaberto, e em 2015 ele foi solto por ter um bom comportamento no sistema prisional. E a gente lembra que ela tinha uma medida protetiva contra o Rogério Gonçalves por uma agressão em uma outra situação, e as medidas protetivas é uma ordem judicial justamente para proteger essa mulher em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. Então, por meio dessa decisão judicial, o agressor ele é impedido, né? Ele é proibido de se aproximar da vítima, de frequentar os mesmos lugares, de entrar em contato com parentes, com familiares. Para a gente ter uma ideia, o sistema judiciário aqui do estado de São Paulo concede uma média de 283 medidas protetivas por dia. Em todo o ano de 2024, foram 103 mil medidas protetivas concedidas às mulheres. E a gente tem aqui a fala da Tereza Cabral, ela que é juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ela diz que a medida protetiva é uma política pública eficiente, é o avanço da Lei Maria da Penha, mas que ela sozinha não basta, que é necessário de uma rede de apoio para conseguir dar essa segurança, essa proteção a mulheres em situações como essa. Vamos ouvir o que diz a Tereza Cabral, juíza do Tribunal de Justiça. É necessário que haja fiscalização do cumprimento das protetivas, é necessário que haja políticas públicas que permitam inserir essa mulher num sistema protetivo e preventivo, que vão muito além da segurança pública, lugares onde ela possa ir em caso de extrema violência, que são casas de passagem, casa-abrigo, locais em que ela possa ter acesso à subsistência, porque muitas violências acabam afetando a capacidade econômico-financeira dessa mulher de sobrevivência, e é necessário que sejam serviços capilarizados e que sejam de possível acesso para todas as mulheres.
Um exemplo desse tipo de serviço, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço multidisciplinar com equipes para atender essa mulher vítima de violência. Então, tem integrantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria. A mulher consegue realizar o corpo de delito, o exame de corpo de delito, na própria Casa da Mulher Brasileira, e é onde também tem a primeira delegacia de defesa à mulher, no centro de São Paulo, fica na Rua Ribeira Ravasco, onde o crime, inclusive, de Elaine de Castro foi registrado como feminicídio na primeira delegacia, que funciona 24 horas. Então, também é necessário a gente explicar para os nossos ouvintes que há espaços como esse em que funcionam justamente para tentar proteger um pouco mais essa mulher em situação de risco e vulnerabilidade. E agora a polícia continua à procura desse homem que segue foragido, então, por ter tirado a vida de Elaine de Castro, de 53 anos. Volto com vocês. Obrigado, Machu. E relembrando um pouco aquilo que nós falamos agora há pouco aqui na abertura do Manhã Bandeirantes. Uma senhora, 53 anos, tinha um ex-namorado. Esse ex-namorado já tinha um boletim de ocorrência por agressão a uma mulher, já tinha sido condenado pela morte da ex-companheira, tinha sido beneficiado aí por bom comportamento na delegacia e estava ameaçando essa nova vítima, a ponto de ela ter obtido uma medida preventiva ou protetiva. Bom, enfim, o que é que está faltando para que, em vez de só uma medida protetiva, seja ou fosse tomada uma atitude contra esse homem que tinha antecedentes criminais gravíssimos? Como disse a desembargadora, a medida protetiva não faz mais sentido sozinha. Ela precisa de outras providências. É por isso que a gente tem reiterado aqui no Manhã Bandeirantes que não é só a questão da justiça. A questão da justiça também deve ser levada em conta. Mas é uma questão hoje de falta de legislação adequada no combate ao crime. E que algum deputado, algum santo deputado, devia adotar como bandeira e levar essas propostas para o Congresso Nacional para serem votadas no sentido da reforma da Lei de Execução Penal e do Código Penal. 10 horas e 35 minutos.